Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Muito obrigada por estarem conosco, nos acompanhando. Nós queremos desejar a vocês uma noite abençoada, com muitas reflexões. E hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente. Hoje nós vamos exibir um vídeo em comemoração aos 75 anos da Casa dos Espíritas. E nesse sentido, então resolvemos aqui, antes de iniciar a exibição do vídeo, convidar o nosso colega aqui da casa, Fábio, para falar um pouco sobre esse vídeo para nós. Fábio, boa noite, tudo bem? Eu não sei se o seu som está saindo, eu não estou te ouvindo, Fábio. Boa noite, Adriana, desculpa, tudo bem? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a você por participar aqui desse bate-papo um pouco antes de nós exibirmos esse vídeo. E antes de nós conversarmos um pouco, vamos fazer a nossa prece e daí falamos um pouco a respeito. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, pedindo a sua proteção, as suas bênçãos a nos envolver, a envolver os nossos lares, os nossos familiares. E com essa sensação de paz, de bem-estar, que recebemos dessa conexão com o alto, vamos também pedir aos nossos protetores, aos nossos mentores, que estejam conosco, nos auxiliando e nos intuindo, para que sempre em nossas vidas possamos estar conectados com o bem, com o amor, e tomando as melhores decisões, fazendo as coisas da melhor forma possível. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, agradecer pela nossa saúde, pelos nossos entes queridos, agradecer pela oportunidade de aprendizado que temos a cada dia. Que possamos receber sempre as bênçãos do alto, que possamos sempre refletir sobre tudo o que se passa conosco, buscando enxergar o melhor dentro de cada situação. Que possamos aprender a sempre, a cada dia, um pouco mais, nos conectar com a espiritualidade, com o amor e com o bem, buscando o nosso aprimoramento e auxiliando aqueles que necessitam de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, boa noite aqui mais uma vez aos nossos amigos. A nossa gratidão por estarem nos acompanhando. E como eu falei no início, hoje a live é um pouco diferente. É uma apresentação de um documentário sobre a história da Casa dos Espíritas, que comemorou 75 anos no dia 4 de janeiro. E para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte desse momento da história. E o Fábio, que é, para quem não conhece, ele é trabalhador da casa, ele é coordenador da Mocidade Espírita Dr. Pradinho, da nossa casa, está fazendo parte da diretoria, atua também nos estudos. E, Fábio, eu gostaria aí, antes de nós iniciarmos a exibição do vídeo,
de perguntar para você como que surgiu essa ideia desse documentário. Então, Adriana, na verdade, assim, nós tínhamos já há um bom tempo, né, a ideia de comemorar essa data, porque é uma data importante, 75 anos da Casa dos Espíritas, né? E a ideia primeira seria fazer uma comemoração mesmo, uma festa, né? Convidar todo mundo, fazer uma semana com palestras, com convidados né, de fora, trazer bastante gente na casa, seria uma comemoração assim, né? Mas como a situação não está para que se reúnam as pessoas, né? Essa situação que nos coloca em isolamento, e já há um bom tempo a gente percebeu que as coisas não mudariam o cenário. Então, acho que foi lá por volta de abril, março, né? Março, abril, que a gente já começou a pensar em fazer alguma coisa de modo virtual. E então surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a história da Casa dos Espíritas, né? Desde o início da sua fundação. E aí a ideia foi tomando corpo, né? E aí nós pensamos em chamar algumas pessoas, fazer algumas entrevistas, buscar né, essa história através de fatos, de documentos. Então a ideia surgiu dessa forma, que a gente não poderia deixar passar em branco uma data tão importante quanto essa, né? Uma comemoração de 75 anos, né? Uma data super importante, né? Que nós entendemos. Assim como o Saulo falou, né? Uma casa que chega, né? Uma instituição que chega num aniversário desse, né? É uma instituição que está baseada, que está estruturada, que já vem trabalhando muito tempo né, nos conceitos aí da doutrina espírita, né? Então, a gente não pensou e não poderíamos deixar passar em branco. Então, assim, a ideia principal realmente é trazer, comemorar, agradecer, gratidão, comemorar esses 75 anos da casa. Sem dúvida. E nós estamos exibindo esse vídeo aqui pela primeira vez, hoje não está ainda em nenhuma rede social, depois ele vai estar no canal do YouTube, Ação Espiritismo em Ação, e também no canal do YouTube da casa. E então vocês vão assistir aí em primeira mão. Só ontem que nós tivemos uma avant-première na casa, presencialmente, com as pessoas que participaram da palestra e do passe ontem. Então, essa vai ser a nossa primeira exibição aí nas redes sociais, e esperamos que vocês gostem. E, Fábio, quais foram as fontes de pesquisa que você utilizou para fazer esse vídeo? Então, como eu disse, né, nós já há um bom tempo nós estávamos procurando e fomos buscando. A principal fonte que eu utilizei, né, para roteirizar o documentário foi o documento que o seu custódio, né, o nosso companheiro aí da casa, o seu José Carlos Custódio, isso, ele escreveu na verdade é um subsídio, ele chama Subsídios para a História do Espiritismo na cidade de Rio Claro. É um documento incrível, que tem muita informação, e não é só informação da Casa dos Espíritas. Esse documento, ele tem informação de todo o movimento espírita da cidade de Rio Claro, de várias casas, ele engloba várias casas, engloba também a antiga UME, né, a União das Mocidades, União Municipal Espírita de Rio Claro, mais tarde aí a USE. Então, assim, é um documento muito completo. Aqueles que quiserem, ele está disponível no site da casa, em PDF, né, para consulta, até para baixar aí esse documento.
ele é muito interessante, é um documento que conta realmente a história do Espiritismo em Rio Claro desde o seu princípio, desde lá do Espiridião Prado, né, que foi o pioneiro do Espiritismo na cidade de Rio Claro. Então conta tudo. E assim, a principal fonte que eu me utilizei para a criação desse documentário, do roteiro do documentário, foi esses subsídios. E ali tem muita informação. É claro que a gente não consegue condensar em 35, 40 minutos toda a informação que está ali. Por isso até que eu falo, né? Aqueles que querem saber mais, busquem aí o documento. E também nós utilizamos de documentos que tem na própria casa, né? Existe ali alguns documentos, fotografias, e nós acessamos esse documento com a autorização das pessoas responsáveis aí. Então nós buscamos esses documentos dentro da casa para ir montando esse documentário. Então foi isso. Muito bom. E o que esse vídeo te trouxe durante a realização? Trouxe muita coisa bacana, muita coisa de bom. Assim, fazer essa viagem pela história da Casa dos Espíritas foi muito interessante, né? A gente passa a conhecer detalhes que a gente não sabe, a gente passa a entender melhor algumas situações que hoje existem e por que elas existem, né? Então a gente acaba entendendo um monte de coisa, a gente acaba respeitando muito a história dessas pessoas, desses pioneiros aí que construíram a casa, que vieram trabalhando na casa desde muito tempo, e que vieram construindo esse patrimônio, né, que não deixa de ser um patrimônio, mas principalmente também um patrimônio espiritual, a construção dessa fortaleza espiritual, e que hoje a gente consegue perceber, né, o respeito que a Casa dos Espíritas tem, não só aqui na cidade de Rio Claro, mas também aí na região e até fora, né, do estado de São Paulo. Quando se fala em Casa dos Espíritas, por exemplo, quando a gente faz convites para palestrantes, né, que a gente chama aí os famosos palestrantes da doutrina espírita, então eles aceitam de bom grado, porque assim, a Casa dos Espíritas, ela construiu essa imagem de solidez, de seriedade e principalmente, né, de fidelidade à doutrina espírita, aos preceitos, à codificação kardeciana. Então, mergulhando nessa história, entendendo todo esse passado, toda essa memória que existe ali, a gente passa a conhecer bastante. E para mim foi muito gratificante. As pessoas que já me conhecem sabem, né, através do canal que a gente tem, que eu sempre falo isso, né? Quando eu realizo um vídeo, quando eu faço uma execução de algum documentário, de algum vídeo, principalmente que a gente foca, né, bastante nas personalidades dos espíritos, a gente aprende muito mais do que quem, na verdade, está assistindo. É sempre assim. E quando a gente vai preparar uma aula, é a mesma coisa. Quem está preparando aprende muito mais. Então, assim, o ganho de conhecimento ele é enorme. Ele é muito, muito gratificante e não foi diferente aqui, né? Para construir, para criar, para ir atrás, para resgatar todas essas histórias, aqui foi da mesma forma. Eu aprendi muito e foi muito gratificante. Foi muito gostoso. Com certeza. E qual a sua expectativa aí com relação à história? Então, a minha expectativa é que, da mesma forma como eu, né, me senti, assim, emocionado e orgulhoso até de estar hoje fazendo parte dessa história, porque hoje a gente faz parte da história, estando ali na Casa dos Espíritas, qualquer um faz parte, que está ali passando, ou mesmo, né, simplesmente frequentando, faz parte da história da Casa dos Espíritos. Acho que a expectativa é que
todas as pessoas que assistirem o documentário também sintam tenham essa mesma sensação, esse mesmo sentimento de pertencimento, né, à instituição e de gratidão por tudo que foi feito até hoje, por tudo que foi construído por esse imenso patrimônio, não só físico que a gente vê, mas principalmente esse patrimônio espiritual que foi construído ali, e a responsabilidade, né? Essa questão de criar também um pouco da responsabilidade em a gente levar esse legado para frente, né? Então, essa é a expectativa, gerar nas pessoas não só esse sentimento de responsabilidade, mas também a emoção de entender um pouquinho da história da Casa dos Espíritas. É isso aí. E a Isabel Simões coloca aqui, né, que ela sempre foi acolhida e orientada com muita sabedoria e seriedade. Então, gratidão, Isabel. E agradeço também a todos vocês aqui que estão dando boa noite para nós. A Dilson, a Célia, o William, Maria Silvia, Simone, William Santana, a Cleide, a Márcia Mastro Rosa, Elinho, Dona Meire, Lucas Penteado, um grande músico. Obrigada aí, Lucas, pela sua participação aqui. A Nilva, Cláudia Rosalém, querida amiga, Maria Elisa Moraes e a Gi, que nos deram aqui boa noite. Muito obrigada por estarem conosco. E nós vamos colocar agora o vídeo, a Nayara também. Boa noite, Nayara. Nós vamos colocar o vídeo agora, então peço para vocês só um pouquinho de paciência, que a gente vai ajeitar aqui para já exibir. E se vocês estiverem no celular, coloquem na horizontal para ficar com a tela cheia, para poder assistir de uma forma que dê para visualizar melhor, tá bom? Então, só um minutinho que a gente já coloca para exibição.
No ano de 1945, o senhor Virgílio Marques dos Santos realizava em sua casa sessões espíritas às terças e quintas-feiras, onde se faziam presentes, entre outros, a dona Nina, sua esposa, o Dr. José Vasconcelos de Almeida Prado Júnior, o Dr. Pradinho, e os senhores Sancler Onofre, Timóteo Feijó Jardim, Francisco Leal Lucas, Lourenço Giomete, Duzindo Henrique Póvoas, além das senhoras Leonor Marquesano e Augusta Lude Leonardo. Todos eram trabalhadores em casas espíritas da cidade de Rio Claro, como o Centro Espírita Fé e Caridade, o Centro Espírita Verdade e Luz e o Centro Espírita O Consolador. Um desses trabalhadores, o senhor Antônio Lucas, irmão de Francisco Leal Lucas, mudou-se para a cidade de São Paulo e passou a frequentar a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E numa de suas visitas a Rio Claro, traz uma carta psicografada e assinada pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, solicitando que seja criada uma instituição para congregar todos os espíritas da cidade. O apelo vem de encontro às cogitações do grupo, inclusive porque, pretendendo melhor acomodação dos frequentadores, desejava um novo local para a realização das sessões, que eram realizadas na casa do Sr. Virgílio. Então, com a adesão dos centros espíritas Fé e Caridade, Verdade e Luz e O Consolador, no dia 4 de janeiro de 1946, é fundada a Sociedade Espírita Casa dos Espíritas de Rio Claro. Presidiu a sessão o Sr. Antônio Lucas e redigiu a primeira ata de criação da instituição o Dr. José Vasconcelos de Almeida Prado Júnior, Dr. Pradinho. Naquela mesma reunião, já ficou definido que a nova instituição iniciaria os seus trabalhos utilizando-se, a princípio, das instalações do Centro Espírita Fé e Caridade, e também foram escolhidos os membros do Conselho Deliberativo e da primeira diretoria da nova instituição, que teve na pessoa do Sr. Sebastião Ferreira da Silva o seu primeiro presidente. A Casa dos Espíritas ela foi fundada por pedido do Espírito Bezerra de Menezes, porque Antônio Lucas, que já residia em Rio Claro, médium de notáveis faculdades mediúnicas, pertencia ao quadro de médiuns da Federação Espírita do Estado de São Paulo, fundador que foi do Centro Espírita Urbanista em São Paulo, médium, portanto, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o Bezerra, numa das sessões, intuiu a ele que viesse a Rio Claro e concitasse os espíritas a fundar uma casa espírita. Eu devo registrar aqui que nós vivíamos na época pós-guerra, em que as falanges de Bezerra de Menezes aproveitaram esse espírito de liberdade e começaram a incentivar o movimento de unificação em todo o Brasil e em todo o estado de São Paulo. O momento era de união dos espíritos. Então, Antônio Lucas veio do Claro e, em companhia do Dr. Pradinho e do Francisco Leal Lucas, seu irmão, compareceram no grupo do Virgílio Marques dos Santos, que funcionava na Rua 4, esquina da Avenida 4, em sessões às 7 horas da noite, com a Dona Nina. Dona Nina é o apelido da esposa do nosso irmão Virgílio Marques dos Santos, e ali frequentavam espíritas, Dr. Pradinho, Francisco Leal Lucas, Duzindo Henrique Provas, Domingo João Cartai, Dona Nina, Dona Maria Augusta Lidic, Giomete, que era o vidente, o Timóteo Feijó Jardim, presidente do Banco do Brasil,
Luiz o Costa, que era gerente, que era o inspetor-geral do Banco do Brasil, um grupo. Então eles foram um grupo do Virgílio. Então o Francisco Leão Lucas e o Dr. Bradinho, que então frequentavam o trabalho, levaram o Lucas. E o Lucas deu o recado para eles. Coincidentemente, eles estavam pretendendo ampliar a casa. Então eles assumiram a ideia. Então eles convocaram os demais centros, a saber, Centro Espírita Consolador, Centro Espírita Fé e Caridade, Centro Espírita Verdade e Luz, que com seus representantes, no domingo, 4 de janeiro de 1946, no número 512, era a casa do Dr. José Martins da Silva, do Centro Espírita Verdade e Luz, e as sessões, e ali fizeram a assembleia. Mas por que fizeram a assembleia ali, não na casa do Virgílio? Isso contou meu Sancler particularmente. O doutor Martins passou por uns problemas de saúde e eles foram fazer trabalhos, aproveitaram para fazer trabalho com o doutor José Martins da Silva. E nesse domingo, no domingo 4 de janeiro, eles aproveitaram, naturalmente após o trabalho, fazer a assembleia, que tinham 26 pessoas presentes, constituídas, portanto, desses 3 centros que eu acabei de dizer, correto? E presidiu essa reunião o próprio Antônio Lucas. O próprio Antônio Lucas presidiu a sessão, tendo como secretário o Dr. Bradinho, que foi o autor do Estatuto da Casa dos Espíritas, e com a presença, não seria diferente, de Virgílio Marques dos Santos, encimando a mesa, e ali, portanto, o Estatuto pelo Dr. Bradinho, eles fundaram a Casa dos Espíritas, com a finalidade, dizia então o Estatuto, de confederar os espíritas da região e, por que não dizer, da cidade. Em dezembro daquele 1946, a Casa dos Espíritas deixa as dependências do Centro Espírita Fé e Caridade e instala-se na Avenida 1, número 411, entre as ruas 5 e 6. E a despesa com o aluguel e o mobiliário é dividida entre os trabalhadores da casa. Já no ano de 1947, a Casa dos Espíritas tem sua representação junto à USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, o mesmo ano em que esse órgão de unificação é criado. Dr. Pradinho, professor Elídio Taveiros e o Sr. José Dias são os responsáveis por representar não só a Casa dos Espíritas, mas as cidades de Rio Claro, Pirassununga, Araras, Leme, Limeira e Descalvado, junto à USE. No ano de 1950, a evangelização infantil já era uma realidade na Casa dos Espíritas e contatou-se a USE em São Paulo, na pessoa do professor Leopoldo Machado, que foi o grande incentivador do movimento das mocidades espíritas no Brasil, para obter informações quanto à organização da mocidade espírita. Nesse mesmo ano, é aprovado o regulamento da Biblioteca da Casa. Em julho de 1951, a Casa dos Espíritas efetiva a compra do casarão da Avenida 1 com a Rua 10 e da casa de número 1123 na mesma rua. Era o sonho da sede própria que começava a se realizar. Entre os anos de 1952 e 1955, são realizadas reformas e ampliações. Inaugura-se o refeitório Allan Kardec, onde é realizada a distribuição de sopa aos pobres, e adquire-se o imóvel também na Rua 10, número 1135. Em 4 de janeiro de 1956, assenta-se a pedra fundamental da construção
incluindo-se na planta, salas e ambiente para instalação de escola. O que havia começado como refeitório Allan Kardec torna-se em março de 1960 o DASAC, Departamento de Assistência Social Allan Kardec, cujo regimento interno é redigido pelo Sr. Rodolfo Caligares. Após intenso trabalho com campanhas de arrecadação, é concluída a construção do prédio da sede da Casa dos Espíritas, na Rua 10, número 1135. E no dia 3 de abril de 1960, a sede é inaugurada, juntamente com a fundação de mais um departamento, o IAC, Instituto Allan Kardec, que nasceu com o objetivo principal de assistir as crianças excepcionais e com deficiências e atrasos mentais. Se tornou a primeira instituição educacional desse gênero no estado de São Paulo. A solenidade de inauguração da nova sede ocorreu em meio a uma grande festa e recepção a diversos convidados, tanto de instituições espíritas da cidade de Rio Claro, como também de outras cidades da região. Nesse dia, houveram muitos discursos e palestras, bem como apresentações dos grupos de mocidade, com músicas para harmonizar o ambiente. Ao final, todos foram convidados a visitar as dependências da nova sede e seus departamentos. No ano de 1961, através de um convênio com a Secretaria de Promoção Social, o IAC passa a funcionar como internato para meninas, que permanecem recebendo assistência do Instituto até os 18 anos de idade. No final do ano de 1960, uma comitiva de trabalhadores da Casa dos Espíritas vai até Uberaba em uma visita ao trabalho que ali era realizado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E na ocasião, Chico diz que o espírito de Espiridião Prado acompanhava os amigos de Rio Claro. E ao final da reunião, Valdo Vieira psicografa uma mensagem do espírito de Hilário Silva, direcionada ao movimento espírita da cidade. O Instituto Allan Kardec, na pessoa de seus diretores, participou ativamente da fundação e fez parte das primeiras diretorias da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, de Rio Claro. O Instituto cedeu salas de aula, professores e recursos nos primeiros anos, enquanto a APAI ainda não tinha sua sede finalizada. Porque nós tivemos uma ajuda muito grande da dona Pasqualina Pasternak. Ela ajudou muito, sabe? E ela, eu tive a satisfação de um dia, conversando com ela, falando para mim, ela me considerava, ela disse para mim que ela me considerava como filho. Eu acompanhei ela até antes de falecer. Eu fui lá visitar ela na última hora, na cama, acompanhei, entendeu? Quando ela faleceu. Então, ela tem um braço direito aí nessa casa aí, esse prédio aí. Foi essa obra aí, nós tivemos essa ajuda da dona Pasqualina, né? Que depois a casa dela se transformou no departamento da casa.
prédio do IAC e da Casa dos Espíritas havia se tornado pequeno para todas as atividades que estavam sendo desenvolvidas com as crianças internas e também no âmbito doutrinário, com os estudos, cursos, trabalhos mediúnicos e de assistência social junto à população mais carente da cidade. Então, com a contribuição valorosa da senhora Pasqualina Brunelli Pasternak, foi inaugurado em janeiro de 1975 o Pavilhão Francisco de Assis, que tinha salão de entretenimento, praça de esportes, playground, refeitório, cozinha, despensa e lavanderia, pensando na melhoria das acomodações e da infraestrutura da instituição para receber a todos que a procuravam. Na solenidade de inauguração do Pavilhão Francisco de Assis, entre os discursos e palestras, apresentou-se o coral Allan Kardec, formado pelas meninas internas do IAC e dirigido pela tia Joaninha. Durante todos os anos em que o Instituto Allan Kardec atuou em diversas modalidades de atendimento, foram centenas de crianças assistidas pela instituição, que ainda hoje é referência na cidade de Rio Claro. A senhora Pasqualina Brunelli Pasternak ainda deixou, através de uma doação testamentária para a Casa dos Espíritas, a residência onde morava, na Avenida 20, número 695. E em setembro de 1989 é fundada nesse endereço mais um departamento, a Casa da Gestante, que tem como principal objetivo atender as gestantes carentes. Ali, as colaboradoras da Casa dos Espíritas recebem as gestantes para aulas de cuidados e higiene com os recém-nascidos, moral e bons tratos, além de confeccionarem os enxovais que são distribuídos para as mães assistidas. Desde a sua fundação, quando ainda era sediada nas dependências do Centro Espírita Fé e Caridade, a Casa dos Espíritas já realizava atendimento e assistência espiritual ao público. Com o passar dos anos e a aquisição da sede própria, os trabalhos foram se ajustando às novas realidades e à procura que sempre aumentava. Palestras, passes, vibrações presenciais e à distância, trabalhos para as pessoas com problemas físicos, desobsessão. Essas são algumas das modalidades de atendimento e assistência espiritual que a Casa dos Espíritas realiza há 75 anos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa orientação do Espírito de Verdade sempre foi uma constante na Casa dos Espíritas desde a sua inauguração. Diversos cursos sobre a doutrina espírita foram sendo realizados ao longo dos anos dentro da instituição. Logo em suas primeiras reuniões, os grupos já estudavam as obras básicas da codificação kardeciana. No ano de 1963, é implantada a primeira escola de médiuns da Casa dos Espíritas, que mais tarde passou a designar-se por Curso de Espiritismo, até que em 1983 passa a ser chamado de Centro de Orientação e Educação Mediúnica, COEM. Em 1973, tem início o Círculo de Estudos de O Livro dos Espíritos. No ano de 1995, é iniciado o curso de iniciação ao Espiritismo
seguindo os padrões da saudosa Terezinha de Oliveira de Campinas. Em 2009, começam as turmas do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, nos moldes da Federação Espírita Brasileira. A Casa dos Espíritas mantém com muita seriedade e dinamismo diversos cursos para todo aquele que busca na instituição os meios de compreender e se aprofundar nos conhecimentos da doutrina espírita. A evangelização infantil também sempre foi um trabalho realizado com muita dedicação pelas tias, desde os primeiros anos na Casa dos Espíritas. Após uma longa pausa em que esse trabalho parou de ser realizado, no ano de 2019, a instituição sediou o primeiro curso de formação de evangelizadores, com o objetivo principal de formar uma equipe de pessoas comprometidas e reativar esse trabalho de extrema importância dentro da Casa Espírita. Esse curso foi realizado com toda a coordenação pedagógica da equipe de evangelização do Instituto de Difusão Espírita de Araras e organizado pelos trabalhadores da Casa dos Espíritas. Participaram do curso evangelizadores e trabalhadores de diversas casas espíritas de Rio Claro. E no ano de 2020 é reiniciada a evangelização infanto-juvenil na Casa dos Espíritas, com 4 salas para crianças em várias faixas etárias e mais o grupo de pais. Ajudou muito a mocidade que andou por aqui, ajudou muito. Funcionou, sempre teve mocidade. Ai, que bacana. Ajudou muito a gente. Trabalhavam aqui os moços, viu? Como citamos anteriormente, a mocidade espírita também já era uma realidade na Casa dos Espíritas no ano de 1966 e sempre se mostrou bastante atuante dentro do movimento espírita, não só na cidade de Rio Claro, como também em nível regional. No ano de 1976 é realizada a segunda Comecelesp, confraternização das mocidades espíritas do Centro-Leste do estado de São Paulo, na cidade de Rio Claro, com efetiva participação dos jovens da mocidade espírita, que receberam mais de 160 participantes de diversas cidades da região para um encontro de 4 dias, com o objetivo de estudarem e desenvolverem atividades doutrinárias. Assim como a evangelização infantil, a mocidade espírita também passou por um período em que havia interrompido as reuniões de estudo com os jovens, até que no ano de 2018, novamente se acende a chama da juventude na Casa dos Espíritas e reinicia-se a Mocidade Espírita Dr. Pradinho, nome dado em homenagem a um dos importantes fundadores da instituição. No ano de 1996, em comemoração aos 50 anos de fundação da Casa dos Espíritas, foi realizada uma programação de homenagens e agradecimentos, que incluiu o convite a diversos ex-presidentes e diretores da casa que ainda se encontravam encarnados na época. Nessa programação também foi incluída a presença da doutora Marlene Nobre, da Associação Médico Espírita, com toda a equipe do jornal Folha Espírita de São Paulo, que realizou uma conferência muito elogiada por todos e inclusive digna de nota no jornal O Diário de Rio Claro.
suas expectativas assim, para o futuro da Casa dos Espíritas? É que nós continuemos a ombrear, né, com a caridade, com a simplicidade, evitando os budismos, que a época está propícia para os budismos, mantendo-nos na codificação, cultivando os valores, que é o nosso objeto, com subsídios da história do Espiritismo. Valorizando o trabalho dos que nos antecederam, e vamos parar aí, dos pioneiros da época de Kardec, e dos pioneiros nesta terra de São João do Rio, chamada nossa cidade, onde, enfrentando espinhos, agulhos da intolerância, os nossos irmãos prepararam um caminho para nós mais fácil. Mas aí é que vem. Nós não podemos nos perder nessa trilha. Nós não podemos nos desvencilhar desse passado construtor, edificante, que é a memória. E a memória são os feitos, os fastos, indiscutíveis da história do Espiritismo na cidade do Rural, parelhando sempre com a codificação kardeciana. Ela deve ser sempre o fundamento de nossos trabalhos, de tudo, sem prejuízo das obras subsidiárias que venham ao seu encontro, mas sempre na codificação, porque sem ela nós não vamos entender nem mesmo as obras respeitáveis, dignas, que vêm como subsídios. Cultivar sempre a doutrina no seu tríplice aspecto, que são inseparáveis: o científico, o filosófico e o religioso. E essa história continua. Todos nós que hoje frequentamos, estudamos, trabalhamos ou de alguma forma temos algum vínculo com a Casa dos Espíritas, fazemos parte dessa história. Se em algum momento de nossas vidas sentimos a necessidade de buscar a Casa dos Espíritas por qualquer motivo que fosse, nós devemos muito a todos aqueles pioneiros que desde a década de 1940 se empenharam de modo gigantesco para tirar do campo das ideias e tornar realidade essa instituição que hoje nos abriga e tanto bem nos faz. Foram muitas lutas e sacrifícios realizados por trabalhadores dedicados e comprometidos com a doutrina espírita e com o ideal do Cristo ao longo dos últimos 75 anos, e que nos possibilita hoje ter um local onde podemos nos reunir para nossos estudos, trabalhos e confraternizações em torno dessa filosofia que abraçamos como um modo de vida. Nós, que hoje estamos vinculados à Casa dos Espíritas, temos a responsabilidade de preservar e conduzir para gerações futuras essa obra grandiosa, assim como aqueles que nos antecederam fizeram de maneira brilhante, nos deixando um legado de trabalho e dedicação que muito nos emociona e nos deixa felizes.
se tornaria uma tarefa quase impossível citarmos aqui o nome de todos que em algum momento contribuíram para a concretização dessa instituição. Então, de um modo muito simples, queremos que todos os que fizeram parte dessa história, estejam encarnados ou que já se encontrem no plano espiritual, se sintam homenageados através desse vídeo e que todos, de certa maneira, sejam abraçados em uma grande confraternização em comemoração ao aniversário de 75 anos da nossa Casa dos Espíritas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou emocionada para variar, como eu sempre fico. Já assisti esse vídeo várias vezes, porque a gente tem que fazer as revisões, embora uma coisinha ou outra sempre passe. Mas é muito emocionante e eu agradeço a vocês pela participação aqui, por nos acompanharem. E eu gostaria de deixar ao Fábio para falar algumas palavras nesse final. Realmente é emocionante, né? A gente fazer um mergulho no passado e resgatar a memória da casa aí, de todos esses trabalhadores. Como a gente fala no vídeo, a gente não vai conseguir realmente colocar todo mundo, mas então a gente quer, através dessa homenagem, trazer todos, realmente, todos aqueles que já passaram, que já estão do outro lado, que com certeza continuam trabalhando com a gente, os que ainda estão presentes, a gente quer homenagear, e a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo mesmo, mas o abraço fica, a gratidão, eterna gratidão sempre, por tudo que construíram, por tudo que deixaram, pelo legado. E é isso, acho que não tem muito o que falar, né? Mas comemorar mesmo e, como diz o Saulo César, né? Partirmos para mais 75 anos aí de vida da Casa dos Espíritas. E nós contamos com vocês, nossos amigos, nossos trabalhadores, nossos frequentadores, porque nós acabamos aí nos convívio, nos tornando uma grande família. E essas comemorações são importantes, a gente gostaria de ter feito uma bela de uma festa, uma confraternização com todos. Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível. Mas, assim que as coisas puderem voltar à frequência de um maior número de pessoas, a gente espera comemorar esse aniversário e muitos outros aí que virão pela frente. Então, a nossa gratidão a todos os que já fizeram parte e que ainda fazem parte dessa história. Desejamos a vocês uma noite abençoada, uma semana com muita paz, com muita harmonia,
E na semana que vem, na próxima quarta-feira, nós teremos a palestra aqui, a nossa live às 8 da noite, com a nossa querida amiga Roberta. Então, nos vemos na próxima quarta. Um beijo para vocês e até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.